O que eu diria é, temos que fazer. A gente não pode parar. Andando, rolando, se arrastando, sangrando, não podemos parar. Porque o que eles querem é que a gente pare. Há pouco tempo eu estava conversando isso com a Bia Radunsky, né? Quando as pessoas estão pensando no que vão comer amanhã, quando você está pensando como é que você vai pagar o aluguel do mês que vem, é difícil se articular, né? Então, esse desmonte em todas as frentes é para a gente desistir. Então, isso é a única coisa que a gente não pode fazer. A Rádio Contexto foi uma iniciativa por uma inquietação minha e dos colegas, né, que participaram da criação dela. A nossa intenção era a gente ter voz, né, um espaço que a gente pudesse falar e ser escutado, porque era um momento que havia um discurso hegemônico, uma narrativa única, né, e a gente queria poder quebrar isso, né. Mesmo que fosse para poucas pessoas, para uma pessoa, um ouvinte, não fazia diferença. A gente queria era colocar a rádio no ar. Então a gente pensou uma programação cultural e educativa. Então, de programas próprios nossos que a gente criou, tinha o Contexto Musical, concepção do Miguel Velhinho, que ele entrevistava pessoas da MPB contemporânea, né? O Rueiras, um programa sem teto, que entrevistava artistas de rua, né? Concepção da Celi Bianchi. Ela e a equipe dela entrevistaram o Coletivo AME, artistas metroviários, enfim. E era muito bacana esse programa. João Renato Paulon falava sobre geopolítica, o programa dele era Hoje na Geopolítica. Então ele fez análise e entrevistou especialistas falando sobre a guerra na Líbia, o conflito entre as Coreias do Sul e do Norte. Mas assim, as Coreias, se eu não me engano, a gente teve 6 programas. Foi uma análise profunda, muito bem feita, assim, muito bacana. A gente teve também os colegas que cederam os programas que eles já tinham, né? A Marília Martins cedeu os contos da EBC e os poemas da EBC. O Fabiano de Freitas cedeu Paisagens Sonoras do Rio. E a gente teve vários programas também educativos, né? Aulas de português, de filosofia, de literatura. Era muito legal. E tudo isso intercalado com música popular brasileira. Porque, por incrível que pareça, tem gente aí que não conhece Elis Regina, gente. Né? Então, era só música popular brasileira. Foi no momento que a Rádio MPB acabou, então tinha esse espaço, né? Muita gente escutava a Rádio MPB, né? E a gente entrou tentando preencher esse espaço, que não tinha ninguém, né, cuidando dele, acho que até hoje não, né? Rádio funcionava na mesa da minha casa, um computador com um no-break, um software de rádio, né, de programar rádio. Era uma rádio online, então ela podia ser escutada no mundo inteiro. A gente atingiu 90 mil pessoas, né? Estados Unidos, França, Espanha, Portugal, vários países da África, né? Angola, Nigéria. Quando eu vi nas estatísticas, né, que tinha ouvintes na Nigéria e em Angola, eu chorei. Chorei mesmo, na boa. Foi o que mais me emocionou de tudo, né? Brasil, né? Brasil inteiro, todos os estados do Brasil. E ela funcionava na minha casa, é uma rádio online. Eu fazia a programação, né? Tem um software gratuito chamado Zara Rádio. Então você pode agendar a programação, eu agendava a programação. No computador eu também editava, né? Fazia mixagem, edição, masterização dos programas. Nós fizemos 2 leituras de peça, Um Lugar Chamado Lugar Nenhum, com direção do Rogério Fanjul, e
um brinde à vida no feriado de finados, com direção do Pedro Shoa, que foi muito legal, muito bacana. 2 textos muito apropriados para serem narrados, né, falados na rádio. Tivemos uma boa audiência, foi muito bacana. A rádio ficou no ar 8 meses, de 1º de janeiro de 2018 a 1º de setembro de 2018. E ela acabou porque eu não tinha mais como manter financeiramente a rádio. Porque ter que pagar o provedor, né, o servidor, pagar a ECAD. Para gravar o programa do Miguel, que tinha muitos instrumentos, a gente fazia coisa ao vivo, música ao vivo. Eu tinha que ter um sonoplasta comigo, depois ele que editava e masterizava, porque aí era demais. Eu não tinha conseguido chegar nesse patamar, né, para poder editar música ao vivo, né? É o cartão cultural. Na verdade, ele nasceu, a ideia nasceu, eu estava no meio da loucura da rádio. Loucura porque eu trabalhava 22 horas por dia, né? Não só na rádio, mas em teatro, enfim. Então não tive tempo de, naquele momento, aprofundar. Eu estava inteiramente dedicada à rádio. Mas foi porque eu vi numa revista uma propaganda de um cartão de crédito para sócio torcedor de futebol. Aí falava, use o cartão de crédito do Flamengo, do Vasco, e ajude o seu clube. Eu falei, ué, por que a gente não pode ter um cartão que ajude a cultura? Né? Porque o que acontece com tudo que é financeiro? 100% do lucro vai para o dono do banco. Simples assim, né? O dinheiro que ele ganha com a sua conta, com a minha conta, do meu salário, vai tudo 100% para o dono do banco. Eu disse assim, um pedacinho, um tiquinho disso, que viesse para um fundo, né? Que a gente juntasse dinheiro nesse fundo e fizesse editais para fomentar a cultura, tem potencial para revolucionar a forma como a gente capta e fomenta a cultura, né? Então eu fui, depois que a rádio acabou, eu fui pesquisar sobre isso, fui ver os tipos de cartão que existe. Isso é um cartão chamado cartão afinidade. Por exemplo, a Fundação SOS Mata Atlântica, a PAI, Unicef, já existem iniciativas, além dos sócios torcedores de futebol, que você usando esse cartão, que é bandeira normal, Visa, Mastercard, né? Você usando esse cartão, uma parte que seria esse lucro do banqueiro vai para essa causa. E você junta um fundo para poder ajudar essa causa. Aí, enfim, eu fui conversando, né, com os colegas, com os amigos, né, a gente fez um grupo que a gente vem desenvolvendo o projeto e eu já consegui a parceria com uma instituição bancária que adorou, que topou, está dentro. Eu já tenho a formalização, né, a carta de intenção de parceria deles. Eu agora não vou dizer o nome, mas assim, eles adoraram o projeto. Já vieram se reunir comigo no Rio. Primeiro a gente fez videoconferência. Eles adoraram o projeto. Agora eu preciso de verba para implantar, porque é caro. Esse início é caro. E não tem muito jeito. Assim, eu não vou poder improvisar muito nisso, né? Porque tem que abrir a associação sem fins lucrativos, que vai gerenciar esse fundo. Quer dizer, isso é um aspecto muito importante. A associação gerenciar esse fundo, porque uma inquietação minha muito grande é que a gente tem que ser dono dos meios de produção do nosso trabalho. E a gente nunca é, né? A gente é sempre inquilino, passageiro, a gente não é dono. Então, abrir essa associação, que legalmente é complicado, porque seria uma associação sem fins lucrativos que estaria doando dinheiro para empresas que têm fins lucrativos, que são as produtoras culturais, de artes cênicas, de audiovisual, né, de música. A gente tem vontade de investir em editais de todas as áreas, né, o mais diverso possível. Artes cênicas, sendo teatro e dança e circo, audiovisual, música, literatura, né, a produção editorial, os coletivos, né, os movimentos periféricos culturais que são
extremamente potentes, né, e fortes e muito invisíveis, né? Enfim, preservação de patrimônio histórico, folclore, artes plásticas, artes visuais, enfim. A nossa intenção é que a gente consiga contemplar isso tudo, né? Editais para todas essas linguagens, né? Mas, assim, sobre a ousadia do projeto do cartão, sim, eu acho muito ousado, né? É mais ou menos como a gente levar a guerra para o quintal do vizinho. A guerra é sempre no nosso quintal, né? É sempre no nosso quintal que cai a bomba, que tudo é detonado, é demolido, não sei o quê. Isso é uma tentativa meio não, vamos mudar, agora vai ser... Vamos brigar aí no mercado financeiro? Vamos mudar um pouco essas relações, né? Um pouco disso agora vem pra gente. Inverter, né, essa lógica. E eu quero muito que a gente... Tem um papel que a gente não merece e que a gente aceita. É um papel que todo mundo sempre engole, a gente não tem que engolir. A gente não tem que estar com o pires na mão pedindo nada para ninguém. A gente não está pedindo favor. Cultura não é pedir favor. A gente, fica essa história que mamando nas tetas do governo. As pessoas não têm a menor noção do que a gente faz, né? Então, assim, eu queria muito conseguir esse caminho que a verba para a gente financiar a cultura viesse de uma coisa que é nossa. Que a gente conseguisse isso e não ter que ficar pedindo nada para ninguém. Claro que a gente vai ter que ter uma rede de solidariedade, né? Mas para pensar. A gente produz cultura. Todo mundo foi afetado com o que está acontecendo. As gráficas, todo o material gráfico de programa, de cartaz, de banner, de flyer, foi afetado. Todo mundo da área de audiovisual e iluminação, quer dizer, as empresas que locam som, os estúdios que gravam as trilhas, o pessoal que loca equipamento de vídeo, de iluminação para os espetáculos, transporte, de frete, de passageiro, van, ônibus. É todo um mercado que vai sendo atingido. O pessoal que vende madeira para cenário, pano para figurino. Muita gente foi afetada com isso, né? Tem um estudo fantástico da Firjan, de 2014, que é um mapeamento da cultura. O PIB nacional, num determinado período, cresceu X. O PIB da indústria criativa, cultural, cresceu o dobro. A gente tem um potencial de aquecer a economia muito grande, porque a atividade cultural se desdobra, né? Ela reflete em outras áreas da economia, né? E as pessoas não têm ideia da quantidade de profissionais, né? Por exemplo, um musical envolve 80 pessoas, uma equipe de 80 pessoas, né? Camareira, contra-regra, o bilheteiro, o porteiro, o indicador de plateia, além do artista, do iluminador, do cenógrafo, do figurinista, né? Um mar de gente, né? Essa cegueira é muito impressionante. Já há alguns anos eu fui convidado, junto com uma amiga, para conversar com um determinado deputado estadual, um cara legal, de um partido progressista e tudo, e veio conversar sobre uma grande descoberta que ele tinha acabado de fazer. Um homem de classe média, estudou nas melhores escolas, nunca teve nenhuma dificuldade de frequentar a cultura, de estar, de consumir cultura como ele quisesse, fez a descoberta de que a cultura movimenta muito dinheiro. E que a cultura do Rio movimenta proporcionalmente o dobro do que o movimento de São Paulo. Ele descobriu isso depois de muitos anos de vida pública. Tem uma ignorância, para além da má fé que a gente percebe nesse momento, existe uma intenção direta de atingir a cultura de forma mortal. Fora isso, tem uma ignorância absurda, inclusive, da nossa classe dirigente com relação à cultura. Talvez essa seja a maior dificuldade que você vai encontrar com a ideia do cartão. Sim. Porque justamente é uma iniciativa que se dirige à cultura, mas é uma iniciativa que está baseada num princípio financeiro, como se essas duas coisas não pudessem conversar. Eu acho que tem uma grande mentira aí.
essas fakes todas, né? Quer dizer, essa história de mamar na Lei Rouanet, para mim é igual a mamadeira de piroca e terra plana. É a mesma coisa, porque na verdade a cultura brasileira tem potencial para concorrer internacionalmente, para disputar mercado internacionalmente. E é isso que não querem. Além de que pensamos, né? Como os acadêmicos pensam, os professores, o pessoal da educação. Então, assim, tem esse lado também, né? Que as pessoas que propõem reflexões, que propõem um pensamento, né, analítico, o desenvolvimento do pensamento simbólico, é combatido por causa disso. Mas também porque, assim, a gente tem um potencial a nossa cultura é riquíssima. Ela no mundo todo se escuta muito mais música brasileira do que aqui, né? Então isso eu acho que também afeta, sabe? Assim, nós somos concorrentes, né? Então eles querem mais que a gente seja freado. Até 2013 eu achava que bastava eu fazer o que eu faço com amor. Eu amar minha profissão, eu estar trabalhando, estar produzindo, Só que de 2013 para cá a gente viu que isso não é suficiente. Cada um de nós tem que dar o melhor de si. Cada um de nós tem que fazer tudo o que puder. Então é isso que eu estou fazendo. Assim, eu sou uma pessoa de teatro. É o que eu amo fazer. A minha referência, a minha identidade é ser uma pessoa de teatro. Então, desculpa. É um momento muito difícil para quem produz e para quem quer continuar trabalhando com teatro. Mas eu acho que você tem toda a razão. E eu sou uma privilegiada, Toninho. Eu sei disso. Eu agradeço todo dia. Assim, eu trabalho ininterruptamente há décadas. Continuo trabalhando. Então, eu tenho que retribuir. Está no momento que a única coisa que eu penso é em retribuir. A gente luta pelos que não estão podendo lutar, a gente fala pelos que não estão podendo falar. Quantas vaquinhas a gente está fazendo para as pessoas terem o que comer, Toninho? Trabalhadores, a gente não está falando. Aí fica com essa história de vagabundo. Trabalhadores, quantas vaquinhas públicas ou privadas a gente está fazendo para os nossos colegas terem o que comer? Gente de 60 anos de idade que está voltando para a casa dos pais que tem 90, porque não consegue pagar aluguel. Pessoas que estavam trabalhando normalmente, produzindo sem parar. A cultura estava efervescendo. Era uma efervescência, a gente estava num momento muito bom. Então, muita gente também abandonou outras coisas para se dedicar exclusivamente à cultura. Porque havia condições para isso. Porque havia condições para isso. E trabalhando muito, né? As pessoas não têm ideia do quanto a gente trabalha. Né? Por exemplo, como iluminadora, quantos trabalhos eu já entrei no teatro ou segunda ou terça, 10 horas da manhã, e só fui sair depois da estreia na sexta-feira. Trabalhando 48, 72 horas sem parar. Eu até dou risada quando dizem que a gente não trabalha, porque eu duvido que alguém que diz isso trabalhe mais que eu. Claro. Horas de trabalho e intensidade de trabalho. Duvido. Caraca.